Olá! Esta videoaula terá como tema geral o conceito de faces sedimentares, uma unidade básica nos estudos em geologia sedimentar. Iremos abordar os seguintes conteúdos: definição de faces sedimentares, nomenclatura utilizada no código de faces e os conceitos de associação de faces, elementos arquitetônicos e modelos de faces que são utilizados nos estudos paleoambientais, um dos principais objetivos da geologia sedimentar. As rochas sedimentares possuem diversas características e, como vimos em aulas anteriores, podemos dar nome às rochas a partir de certos critérios baseados nos constituintes mineralógicos e texturais da rocha. Um bom exemplo disso são as rochas areníticas, que são rochas terrígenas com partículas classificadas na fração areia e uma quantidade máxima de 15% de sedimentos finos. Esses arenitos podem ser subclassificados de acordo com a proporção entre os elementos do arcabouço, elementos esses, quartzo, feldspato, fragmentos instáveis ou fragmentos líticos. Assim, é possível dar nome e sobrenome às rochas, com o objetivo de classificar, separar os diferentes tipos de rochas sedimentares. Esse tipo de nomenclatura tem o objetivo de classificar e praticamente catalogar os diferentes tipos de rochas sedimentares. Entretanto, os estudos de geologia sedimentar não objetivam somente classificar e catalogar as rochas sedimentares. Um dos principais focos da geologia sedimentar é o estudo paleoambiental, é deduzir como determinado registro sedimentar, sedimento ou rocha, foi depositado, quais foram os processos sedimentares envolvidos. Para isso, a simples classificação por litotipo pode ser, e normalmente é, insuficiente. O reconhecimento do paleoambiente, a associação dos depósitos sedimentares com os diferentes sistemas deposicionais, vejam aqui a diversidade de sistemas deposicionais nessa figura clássica do livro do Sugio, é um dos principais objetivos da geologia sedimentar. Esse objetivo tem aplicação direta na geologia exploratória, no caráter preditivo da localização de rochas com composição e textura desejada, como, por exemplo, corpos areníticos que podem ser reservatório de hidrocarbonetos. Os sistemas deposicionais podem ser definidos como conjuntos de processos sedimentares, processos de transporte relacionados aos tipos e regimes de fluxo, processos de deposição e processos modificadores pericontemporâneos aos depósitos, como gretas de contração e estruturas de carga, entre outras. Com foco no produto sedimentar, sistema deposicional foi definido por Galloway em 1975 como uma unidade estratigráfica física tridimensional, geneticamente definida, formada por conjuntos de faces sedimentares contíguas relacionadas por processos. Assim, para facilitar a ponte entre os processos sedimentares e os produtos, os depósitos sedimentares, sejam eles sedimentos ou rochas, desenvolveu-se o conceito de face sedimentar. Essa ponte é de mão dupla. Precisamos entender os processos para reconhecer os produtos sedimentares gerados por cada tipo de processo sedimentar, e na outra direção, é reconhecendo os produtos que podemos entender os processos sedimentares que atuaram na sua deposição. Etimologicamente, face é um termo latino que significa a cara da rocha e é usado desde 1838 por Grensley como uma unidade básica do registro estratigráfico. Entretanto, o termo faces foi muito utilizado de forma diversa, relacionado ou com a descrição dos produtos ou já com a interpretação dos processos sedimentares ou sistemas deposicionais. É muito comum ver termos assim em artigos e relatórios, principalmente os mais antigos: faces eólicas, faces de arenitos bem selecionados com estratificação cruzada, faces de redbeds, que está relacionada a arenitos com cimentação de óxido e hidróxido de ferro, ou faces de queda de grãos em avanço de dunas barcanas. Reparem que há uma alternância entre faces interpretativas e faces descritivas. O termo faces, por fim, foi amplamente discutido no final da década de 70 e na década de 80. Nessa época, foi quando houve um grande avanço na uniformização do termo. Atualmente, uma face sedimentar é conhecida como uma parcela tridimensional de um depósito sedimentar, distinta por suas características descritivas físicas e biológicas paleontológicas. Esses critérios descritivos são litologia, fósseis e iquinofósseis, geometria externa, interna e paleocorrentes. Mas há um ponto importante. O objetivo da descrição faciológica é reconhecer os processos sedimentares que atuaram no sistema deposicional pretérito. Assim, há uma conotação genética implícita.
Então, podem ser dadas diferentes ênfases nos diferentes critérios descritivos empregados na descrição das faces, de acordo com o grau de detalhamento e o objetivo do estudo. Aqui, vamos dar um exemplo de diferentes abordagens no detalhamento de face, observando esse afloramento. Se utilizarmos uma abordagem com menor detalhe, que pode ser por conta da distância ao afloramento ou por conta de uma análise mais regional, podemos separar o depósito em 3 faces, sendo A, intercalações entre areia fina e camadas contíguas de sedimentos finos, B, intercalações entre areia fina e camadas descontínuas de sedimentos finos, e C, uma face homogênea de areia argilosa. Entretanto, em uma abordagem com maior detalhe, podemos reconhecer e separar o depósito em ao menos 5 faces, que são A, heterolitos do tipo Flaser com predomínio de areia sobre os finos, B, são camadas de sedimentos finos, C, arenitos com laminação plano paralela, D, um arenito aparentemente maciço e uma areia argilosa aparentemente maciça. Destaco 2 pontos. As faces podem ser recorrentes, não são confinadas em somente um nível, assim como os processos sedimentares podem ser recorrentes no tempo, dentro de um sistema deposicional. Na abordagem anterior, as faces foram delimitadas pelos litotipos e pelas superfícies limitantes. Aqui, em maior detalhe, as estruturas sedimentares também possuem importante papel na discriminação das faces. Com foco em sistemas fluviais, Mael propôs uma nomenclatura para a classificação das faces. O código de faces proposto é assim: uma primeira letra em maiúscula, representando o litotipo predominante, como o G para gravel ou cascalho em inglês e S para sand, areia em inglês, e uma segunda ou terceira letra em minúscula, indicando as estruturas predominantes. Vemos aqui um exemplo de apresentação bastante comum na forma de quadro, com os códigos de faces, o litotipo correspondente, as estruturas e outros parâmetros texturais observados e uma coluna para interpretação do processo sedimentar que originou cada uma das faces. Essa padronização na classificação ajudou na comparação entre diversos estudos de diferentes contextos, e se por um lado há certa e compreensível uniformidade na parte descritiva, na interpretação dos processos sedimentares pode haver ambiguidade, uma ambiguidade natural, pois há diferentes processos sedimentares que podem resultar em produtos semelhantes, como areia maciça, ou por simplificações naturais que ocorrem no processo de classificação. Já que para colocar a rocha em uma caixa de codificação, podem ser ignoradas algumas características sutis, mas por vezes importantes dos depósitos. Assim, a abordagem de classificação das faces por códigos é importante, mas deve ser flexível, levando em conta os objetivos do estudo, o grau de detalhe e a diversidade de litotipos e estruturas do objeto de estudo. Outro modo muito comum de apresentar as informações faciológicas de um depósito é utilizando as seções colunares. Seções colunares podem ser um modelo de sucessão ideal de faces, para um caso observado, os modelos de faces, ou somente a representação gráfica de um afloramento. De todo modo, é uma forma de organizar e apresentar as informações e demonstrar como as faces são relacionadas. Assim, podemos compor as chamadas associações de faces, que são grupos de faces geneticamente relacionadas e com algum significado ambiental. O agrupamento em associações é importante, caso os sistemas sejam complexos e haja muitas faces individualizadas. Entretanto, as seções verticais são, por definição, unidimensionais. Elas representam, em analogia, um testemunho de poço. E assim, muitas das informações geométricas dos depósitos podem ser perdidas ou simplesmente não apresentadas. A incorporação da tridimensionalidade, da geometria 3D e a associação direta com o elemento fisiográfico do sistema deposicional, como os canais ou barras em pontal, é feita pelo conceito de elementos arquitetônicos ou arquiteturais. Destaco aqui que a classificação e análise das faces sedimentares precede a organização e associação de faces, e os elementos arquitetônicos são hierarquias diferentes. Aqui, um exemplo de quadro com os elementos arquitetônicos para sistemas fluviais, com as principais assembleias de faces. E repare que as faces podem ocorrer em mais de um elemento arquitetônico, pois os processos sedimentares muitas vezes são bastante comuns e de ocorrência em diversos ambientes e subambientes. Um modo de abordagem para análise de faces é o proposto por Anderton,
em 1985, aqui adaptado. Primeiro, realiza-se uma descrição detalhada do afloramento ou feição geomorfológica, para o caso de estudos do quaternário. Depois, classifica-se, subdivide-se os depósitos em faces descritivas. Após, realiza-se a compilação das características de cada face, modelos descritivos, e deduz-se os processos deposicionais de cada face, modelos genéticos. Nesses passos, 3 a 5, pode-se montar o quadro de faces, como já exemplificado anteriormente. Segue-se com o exame das relações espaciais entre faces e reconhecimento das associações sociológicas, modelo descritivo integrado, e o objetivo final da interpretação do ambiente da associação, modelo genético integrado. Assim, pode-se verificar a consistência dos dados e elaborar um modelo final de faces, para esse caso específico em que está estudando, e, se possível, testar seu caráter preditivo. Ajustes no modelos podem ser necessários e, frequentemente, deve-se retornar a alguns passos. Um livro base muito importante sobre o tema é o Faces Models, que já está na sua 4ª versão. No livro, são propostos modelos de faces para os diversos sistemas deposicionais. Esses modelos são, obviamente, simplificações, baseados em exemplos reais, complexos, já que os sistemas deposicionais são sistemas complexos, cujos fatores que controlam, como clima, porte sedimentar e eostasia, nunca são iguais em 2 casos. Assim, os modelos de faces propostos são modelos idealizados, que devem ser consultados quando estiver analisando as faces para seu estudo de caso. Lembre-se que seu estudo de caso sempre será uma variação, uma adaptação do modelo de faces proposto para as peculiaridades do seu caso. Aqui vale aquela máxima: cada caso é um caso. Aqui apresento outros exemplos de modelos de faces esperados para os diversos elementos fisiográficos relacionados com barreiras costeiras progradantes, sistema deposicional bastante comum na costa brasileira e paranaense, por exemplo. Os diversos elementos arquitetônicos, como praias, canais estuarinos, fundo marinho, com e sem a influência de ondas, delta de maré vazante. Para cada elemento arquitetônico há uma expectativa de faces e associação de faces, representada pelas seções colunares. Reparem que essa expectativa de associação de faces ela pode variar dependendo da posição no elemento arquitetônico. Destaco alguns temas e capítulos de livro que julgo importantes e devem orientar os estudos futuros sobre o tema de hoje, que são: reconhecer as faces como uma unidade básica do registro estratigráfico, a relação entre faces e processos sedimentares e a relação das associações de faces e elementos arquitetônicos como sistemas deposicionais.